Só a imagem que vai ser nova, o assunto vai ser... Ué, Fernando, deu para colocar as três juntas, não? Não dá não, né? Hã? Eu queria... Mas dá para colocar as três assim, mesmo que seja separado? Isso. Depois eu vou pedir na hora. Isso aí é só a introdução. O que é isso aí, irmãos? Uma carroça. Está indo para o fogo. Diga para o seu irmão, você quer crescer? Você precisa queimar o antigo. Você precisa queimar a carroça. Tem muito crente com carroça aí pendurada aí. Fogo nessa carroça. Mas na hora certa ela vai entrar em cena. Ouça, irmãos, está aí queimando a carroça para obter a unção e a expansão. Nós queremos dar sequência também. Algumas pessoas pediram alguns tópicos daquilo que nós falamos sobre o tema anterior. O Espírito Santo está levantando uma geração de rompedores de brechas que alcance a expansão. Então vai ser 2 em 1. Amém? É importante, eu falei aqui na minha introdução, que se você não ficar antenado a respeito da voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, você pode até ter uma vida longa. Tem uma estimativa aí do Conselho Mundial de Saúde que as pessoas, e aqui no Brasil também, as pessoas vão chegar a 80, 90, 100 anos tranquilo. Tem um senhor que eu conheço ali do setor universitário, que ele já está com 103 anos. Lúcido. Então, essa é a estimativa do Conselho Mundial de Saúde, com relação ao ser humano. As pessoas vão viver mais. Porém, isso não significa que as pessoas vão viver o sobrenatural, as promessas de Deus. Porque muitos querem, mas nem todos querem. É muito interessante isso, irmão, porque o que Deus tem para nós como promessa é espiritual, mas presta bem atenção, ela é espiritual para se cumprir no natural da nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Muitas vezes nós não percebemos isso. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem aí seus 40, 50, 30 anos, vive até 80 anos, 90 anos, doente o tempo todo. E a pessoa se debruça diante disso. Pessoas que vivem a vida toda com dificuldade e as pessoas se debruçam diante disso, aceita tudo isso. E ainda diz, eu nasci para sofrer. Mentira do diabo. Mas como é que você nasceu para sofrer? Quem é que sofreu na cruz do Calvário? Nós precisamos ser realistas com aquilo que a palavra de Deus diz. E eu quero continuar usando esse exemplo aqui de Gênesis 38, verso 27 ao 29, a respeito de Pérez e Zerá. É uma realidade que nós vivemos no nosso meio. E eu quero ressaltar aqui, Brenda, eu quero falar de algumas pessoas que eu tenho percebido enquanto pastor da igreja. Eu sei que tem mais. Se eu não falar seu nome, não se chateia, não. É porque a gente percebe, porque é algo que a gente vê, uma doação, uma dedicação, um esmero. A Brenda chegou aqui, borocochô, né? Hoje, que voz linda que vocês ouviram aqui no louvor, sim ou não? Vamos aplaudir ao Senhor? Essa mulher um dia me procurou, irmão, disse assim, pastor, eu quero desabafar. Eu desabafa, meu irmão. Vou contar um pecado cabeludo para o senhor. Eu falei assim, conta. Quer contar? Quero. Contou o pecado, orei, foi embora. Está aí uma benção, adorando, louvando o nome do Senhor. Vamos aplaudi-la de novo? Isso é expansão. Outro que eu falei foi o Cadu. Cadu é um motorista de Uber. Esse horário está bombando depois do jogo do Goiás do Vila, né? Cadu estava lá na reunião orando. Interessante, irmãos, que quando você muda as suas atitudes, a questão espiritual ela também se apresenta. Diga para o seu irmão, quando você muda as suas atitudes, do natural para o espiritual se revela quem você é.
Eu falei assim, Cadu, mas que impressionante, Cadu. A constância, a pessoa passa a ter uma constância. Você vê na fisionomia da pessoa. Outra pessoa é o pastor Glaucio, cadê ele? Fica de pé aí, pastor. Pastor Glaucio, ele está mais bonito do que eu, irmão. Olha lá. Você já viu aqueles bonequinhos de bolo? Olha lá, é legal. Vamos dar um aplauso para o pastor Glaucio? Irmãos, deixa eu falar aqui para você. Pode ter servo nessa igreja, mas igual aquele ali, eu estou para ver. Eu estou para ver, irmão. E como Deus tem honrado esse homem. Deus tem colocado ele, pastor Alexandre, na prateleira de cima. E sem reivindicar nada. E ele tá com as palavras boas, irmão. Boa para ouvir. Eu gosto de ouvir os servos. Quem é servo aqui? Então pode falar que o teu servo ouve. Você voltou, né? Vinícius, tudo em ordem? Nós precisamos entender, fala para o seu irmão, fica atento. O Espírito Santo. Quem, amor? Escuta. Um dia eu vou querer ter um cabelo desse aí, mas não divulga não. Diga para o seu irmão, o Espírito Santo. Bruno, o Espírito Santo hoje, ele quer fazer com você para aquilo que você foi criado. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes a gente não se pergunta para que nós fomos criados. Aí nós entramos no pensamento do mundo e esquecemos que nós viemos e que nós vamos embora. Nós baseamos as nossas vidas nos acontecimentos aqui da terra. Não podemos ser assim. Nós precisamos ter interesse para cumprir o propósito do Senhor. Verso 27 do capítulo 38. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. A mãe está lá, com gêmeos dentro do ventre. E não é ela que seleciona, você vem primeiro, você vem primeiro. Não é, irmão. Olha como tem coisas, irmãos, que é projeto de Deus para a sua vida. Ninguém levanta, ninguém joga a cadeira para o alto, ninguém dá um glória a Deus, ninguém faz nada. Aí você vira a letra de música, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E leva, irmão. Olha que a vida leva. Leva. E muitas vezes leva para lugar obscuro, que muitas vezes você não consegue sair. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-lhe, atou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Olha o papel da parteira, bonitinho. Você saiu primeiro, então, primogênito. E tem coisas, irmão, que não é as pessoas que sabotam na sua vida, é você que auto se sabota. É você e eu, muitas vezes, que nos escravizamos de escravidão, que elas não querem mais da nossa vida, mas nós vamos lá e buscamos. Esse menino está aqui no processo normal, saiu a parteira, beleza, atou lá o fiozinho e disse: este saiu primeiro. Tem lugar, irmãos, que Deus da minha esposa, até quem que é o último que está aqui? O seu filho está aí? Você. Até você, Deus já estabeleceu lugares para nós nessa terra. E por que eu e você não estamos ocupando eles? Porque nós estamos desatentos com aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Cuidado, eu vou antecipar, não coloquei aqui, mas eu vou dizer, cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. As distrações estão roubando promessas lindas, promessas extraordinárias na vida de muitas pessoas que servem a Jesus. Muitos. E você vê outros assim decolando, voando de maneira extraordinária. Por quê? Porque entenderam o propósito de Deus. Tem muitos que estão, irmãos, nessa posição. Aparentemente, são as pessoas certas, do lugar certo. Daqui a pouco você sai para conferir,
elas não estão mais lá. Por quê? Porque elas estão voltando para trás. Elas estão recuando. Elas estão renunciando. Elas estão deixando de ocupar posições, ministério, coisas excepcionais. Vida do céu. Vida da mão de Deus. Para você e para mim. Olha o que acontece, irmãos, no verso 28. Verso 29. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse, como rompeste a saída? Você vai ver uma interrogação. E lhe disse, e lhe chamaram de Pérez. Eu pergunto, qual é a posição que você deveria estar exercendo como bênção de Deus, como promessa de Deus, e você não está? Qual? E talvez você está dizendo, não, eu não quero. Isso aí não é para mim. Você pode ter certeza que aquilo que Deus programou vai se cumprir. Se não for comigo, se não for com você, vai ser com outro. Mas o propósito do Senhor nunca se deixará de cumprir-se. E o que me chama a atenção é a atenção que a parteira dá para o acontecimento. Porque no primeiro momento ela segue o curso normal. Ela coloca a fita no braço, no punho do primogênito. Mas quando acontece que ele volta, o segundo sai, isso chama atenção. Ela diz para ele, como tu rompeste e saíste? Ela está conversando com uma criança. Criança vai entender o que ela está falando. Mas a atitude da criança que chama a atenção dela. Como tu rompeste? Ele se tornou um rompedor de brechas. Tem coisas na minha vida, tem situações nas nossas vidas, que é a brecha que o Senhor está dando para mim e para você romper. E muitas vezes nós estamos encolhendo nossos braços. Mas eu estou com um linho vermelho, não interessa. Mas você renunciou, mas você voltou para trás. Você não aceitou a convocação, você não aceitou o milagre, você não aceitou o propósito, você recusou. Irmãos, se está na Bíblia um ato como esse, isso nós podemos aprender, que isso acontece na minha vida, na sua vida. Se está aqui, é para nos ensinar. Por quê, pastor? Porque o primogênito, ele tinha direitos adquiridos. No momento que ele nascesse, não seria pelo pai, não seria pela mãe, seria algo divino. Algo divino, era algo divino para os primogênitos. E isso com certeza refletiria dentro da sua casa, porque ele teria porção dobrada. Na ausência daquele pai, e sobretudo se tratando de reinos e governos, ele herdaria essa posição, consequentemente do seu pai. Nós falamos sobre o primogênito receber dupla honra. Essa dupla honra estava alicerçado, estava direcionado à herança dupla das propriedades do pai. Em muitos casos, Deuteronômio capítulo 24, 17, diz assim, mas ao filho da aborrecida reconhecerá como primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possui, porquanto aquele é o primogênito do seu vigor. O direito da sua primogenitura é dele. É dele. Então são direitos legais, são direitos adquiridos. Por quê? Porque nasceu primeiro. Contudo, esse direito, nós falamos aqui, esse direito pode ser transferido. Falei o exemplo de Esaú e Jacó, que trocou o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava cansado das fadigas, estava cansado das labutas do mundo.
Tem muitas pessoas que estão ocupadas com as labutas da vida e do mundo, estão renunciando ministérios lindos das suas vidas, lindos, extraordinários. Hoje pela manhã, a pastora Darly ministrou uma palavra aqui maravilhosa, pastora Darly. A senhora tem sido uma das pastoras, uma das líderes que tem crescido muito nesse ministério. Louvado seja Deus por isso. E ela falando a respeito das suas experiências. E ela contou o caso de uma casa que o John abriu no culto falando, e como ela conseguiu perdoar uma pessoa que levou o bem dela, levou uma casa dela, levou os bens todos que estava dentro da casa. Ela perdeu uma casa porque alguém simplesmente tomou dela, vendeu. E ela conseguiu perdoar essa pessoa, e ela pregando e ela dizendo, isso não tem preço, eu consegui perdoar, mas eu não estou perdendo o que eu tenho aqui, hoje eu não tenho agora. A experiência, o nível que ela foi elevada com essa situação. Liberar alguém que tirou algo que era dela, alguém que ela tinha pedido para tomar conta, alguém que ela tinha pedido para cuidar. Mas por quê? Porque ela não renunciou ao seu direito de primogenitura. Eu quero o que Deus tem para mim. Ah, mas você não tem uma casa, mas tem a presença, mas tem a unção, tem o poder de Deus envolvido nisso. Então o direito de primogênito, ele tinha essa condição. Ele era o primeiro, ele era o filho do casal, ele era o filho mais velho. Falamos a respeito da origem dessa palavra, de primeiro, gênitos gerado. Falamos a respeito da primogenitura na palavra. E quando se trata a respeito da condição que Pérez começou a ter, é isso que você precisa inculcar, é isso que você precisa entender, na condição de um líder, na condição de um esposo, de um pai, de um filho, o que Deus tem para você nessa condição. Você precisa se interessar por isso. Você precisa pensar sobre isso. Quando você chega em Ruth capítulo 4, e nós falamos também a respeito do momento de Ruth com Boaz, e muitas vezes a gente está vendo as coisas acontecer na palavra de Deus, a gente não faz associação. Nós estamos vendo coisas acontecer dentro da nossa casa, nós estamos vendo coisas acontecer no nosso ministério, nós estamos vendo coisas acontecer debaixo do nosso nariz, e nós não estamos prestando atenção, não estamos fazendo a leitura. Ruth volta com Noemi, e ali ela encontra o seu resgatador Boaz. Aí, mas você pensa assim, mas Boaz tinha que resgatar, e ela tinha que casar, e vinha a genealogia de Jesus. Não, não é assim. É porque não era Boaz que tinha que resgatar ela. O resgatador renunciou, porque ele tinha que também receber a dívida dela, se responsabilizar pelo compromisso dela. Nós estamos perdendo coisas grandes, porque nós não estamos nos responsabilizando por aquilo que vai nos tornar grandes. Queremos ser grande, mas nós não queremos nos responsabilizar por aquilo que nos torna grande. Ninguém se torna grande à toa, ninguém é grande por acaso. Não é. Mas interessante que Boaz e Ruth cumprem todo o propósito, casa, tal. Aí tem uma festa linda. E tem aquele momento da cerimônia, né? Alguns dançam valsa, alguns dançam pagode, alguns dançam tudo. Aquele momento da festa que a noiva e que o noivo vai na mesa cumprimentar. Tem aquele momento da gravata, né? Que a gente corre nessa hora. Cortar a gravata. Você já correu dessa hora? E tem uns que gostam de pegar pastor, né, irmão? Só que na hora que Boaz, na hora que Ruth chega na mesa de um pessoal, eles dizem assim: sabe qual o desejo nosso para vocês? Que a família de vocês seja igual à família de Pérez. Meu Deus, tantas famílias para eles falarem. Eu pergunto para você, o que estão falando da sua família?
O que estão falando da sua família? Ah, não interessa o que estão falando da minha família. Deve interessar sim. Porque as pessoas precisam saber para onde a sua família está indo. Uma família que Deus te deu, pai, mãe, filho, que Deus deu para você. Para onde essa família está indo? Qual que é o exemplo que a sua família está dando? Ah, eu não estou preocupado não. Você vai prestar conta dessa não preocupação sua também. Nós vamos prestar conta. Você não está preocupado não? Eu te aconselho, se preocupe. Se preocupe, porque Deus vai pedir conta da família que Ele escolheu para mim e para você. Nenhuma mãe, irmão, conhece o filho antes de nascer. Só tem miragem, só tem exames, só tem imagens. Mas na realidade, não conhece. É Deus que escolhe. Aí eles dizem para Ruth, capítulo 4, verso 12 ao 22. Seja a tua casa como a casa de Pérez. Por que eles estão dizendo isso? Diga, todo rompedor, além de expandir, também é influência. É influência, irmão. É influência. Você não gosta que fala mal do seu filho, né? Você não gosta que fala mal da sua família, né? Você não gosta que fala mal do seu casamento, né? Mas você permite. Você dá motivo. Porque aqui eles estão falando bem. Eles estão dizendo que a sua família seja como a família de Pérez. Aí você começa a pesquisar a importância de Pérez. Eu li aqui. Quando você vai buscar lá em Números, capítulo 26, verso 19. Os filhos de Judá, Onã, mas e Onã, morreram na terra de Canaã, morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias. De Selar, a família dos Selaitas. De Pérez, a família dos Perezitas. De Zera, a família dos Zeraitas. Os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Reonitas. De Umul, a família dos Humanitas. São essas famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, no total de 76.500 pessoas. É muita gente, irmão. É muita gente, é um setor de uma cidade. Olha o que significa uma família, irmão. Na presença de Deus, faz muita diferença. Ah, eu não estou preocupado onde meu filho está. Estou preocupado ao Deus que ele serve. Ah, irmão. Precisa se preocupar sim. Precisa saber onde nossos filhos estão sim. Então eles primeiros dizem que a sua família seja como a família de Pérez. Agora nós estamos dizendo 76 mil, irmãos. É muita gente. Os filhos de Pérez foram chefe de todos os capitães do exército de Israel. Aqui ele está falando do propósito, irmão, de um menino, de uma criança que decidiu ocupar o lugar que o irmão deixou. Catuca seu irmão aí. Pergunta para ele, você não vai ocupar o lugar não? Você não vai ocupar seu lugar não? Pergunta aí, cutuca, dá uma cutucada, você não vai ocupar seu lugar não? Não ocupa não. Que logo, logo vem um Pérez aí. Vem um Pérez aí, toma posse. Aí você fala assim, está vendo? Ó, Deus não me honrou. Olha lá, Deus, eu estou aqui quanto tempo? Está igual o filho mais velho que está na casa. Estou aqui, o senhor nunca me deu um bezerro para comemorar. Aí o pai está falando, você está sempre comigo, meu filho. Tudo que é meu é seu. Isso é muito sério, irmão. Aí você acha que foi coincidência, circunstâncias. Depois de não sei quantos milhões de espermatozoides, aí nasce você. Aí você não tem entendimento. Por que foi você? Ah, irmãos, pelo amor de Deus. Isso é uma falta de raciocínio muito grande. Estuda um pouco sobre a ciência. Quantos desenvolvem, quantos fecundam? Para nascer um gêmeos, irmãos, demora. Quem aqui é gêmeos? Uma gêmeas. Só tem uma, em meio de quantas pessoas?
Só tem você nessa terra. Aí você fica dando bobeira aí. Ah, não, mas eu sou Lula. Mas o Lula é poderoso. Ah, eu sou o Bolsonaro. É Bolsonaro. Ai, pelo amor de Deus, irmão. Tem coisas mais altos, níveis mais elevados, que Deus quer nos envolver. Para com isso. Para de se contaminar. Para de se distrair. Quando chega na terceira parte, nessa terceira parte, a família de Pérez, poderosa, depois da quantidade de 76 mil, chefe dos exércitos de Israel. 1 Crônica, capítulo 27, do verso 1 ao 3. São estes os filhos de Israel, segundo o número, os chefes das famílias, meu Deus do céu. Você não se importa de ensinar o evangelho para o seu filho. Você não se importa de orar com o seu filho. Daqui a pouco seu filho cresce, não tem uma profissão digna, não tem uma condição financeira digna. Você, pai, é o responsável por não ter ensinado ele os princípios de Deus. Porque primeiro você vai ver que alguém aconselha a Boaz e Ruth ter uma família, irmãos. Você vai ver a decência de Boaz. Você vai ver que Boaz manda os seus servos deixarem as colheitas caírem para Ruth. Quanta generosidade! Mas alguém está dizendo, diante de toda a bondade, tem uma família que é um grande exemplo para nós, que a tua família seja como a família de Pérez. Eu acho que eu vou querer conhecer esse tal de Pérez. Ele teve influência, irmão. Interessante, não era Pérez que estava falando dele. Era outras pessoas que estavam falando da família de Pérez. E eu estou aqui falando de quem? De Pérez. Me despertou isso, irmão. Põe a mão no seu coração. Diga assim, tem alguma coisa nessa terra que é muito especial, que eu fui criado para fazer. Meu Deus. Meu Deus. Nós precisamos parar de perder tempo com aquilo que não glorifica o Senhor. Capitães de milhares, de centenas com seus oficiais. Tinha muita gente para estar no lugar deles. Mas quem estava lá? Os filhos de Pérez. Aquele que rompeu a madre. Aquele que saiu no vácuo, aquele que saiu na brecha, aquele que saiu no espaço. Eu pergunto para vocês, e pode clamar o sangue, não tem problema não. Você imaginou se todos nós aqui entrássemos aqui dentro da igreja com um bujão de oxigênio, precisando desse bendito oxigênio para respirar e viver? Eu não estou vendo ninguém aqui com um balão de oxigênio. Eu pergunto para você, quem é que está te sustentando de pé nessa vida? Fala sério. Por que que esse ar está mantido para você respirar, pelo amor de Deus? Por que que esse sangue está correndo nas suas veias? Eu fiz um exame, irmãos, na decorrência daquele desvio que eu tive aqui do meu cérebro, irmão. Que cérebro bonito. Eu fiquei empolgado com o meu cérebro. E o meu cérebro não pareceu preto na imagem. Não ficou preto, não. Eu estava vendo com quem que eu estava mostrando? Quem? Pastor Jolê. Eu falei assim, Pastor Jolê, olha que cérebro bonito. E tudo limpinho, tudo bonito, sem nenhum coágulo. Eu falei assim, glória a Deus. Longe da minha mulher, nossa, eu vou viver demais. Que imagem linda, maravilhosa. Depois você vai fazer um exame naquela máquina endemoniada, irmão. Aquela barulheira. E ainda coloca uma máscara na sua cara. Ai, Jesus. Aí me deram a bombinha. Eu falei assim, eu vou apertar essa bombinha. E daqui a pouco eu senti um negócio queimar no meu braço. Eu falei assim, misericórdia, o que é isso? É droga? É o contraste. E eu falei assim, eu vou abrir o olho, não vou, Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo, Espírito Santo, faz ele puxar essa máquina para fora, ao invés de ir para fora, ia lá
mais para dentro. Eu falei assim, Espírito Santo, é para fora. E eu alisando a bombinha, eu vou apertar. Eu vou apertar. Aí daqui a pouco veio o segundo contraste, eu falei assim, misericórdia, Jesus. Tem coisas, irmãos, que você tem que passar para você saber o resultado. Diga para o seu irmão, tem coisa que você está passando para você ver o resultado. Que não tem nada. Que não tem nada. Você está vendo coisa demais. Você está tendo imagem daquilo que não existe sobre você. Pelo amor de Deus, levanta dessa cadeira e vai tomar a posição que Deus deu para você. Para com essa covardia. Posições elevadas. Só teve um homem na terra que entendeu isso através do meu conhecimento, que foi Billy Graham. Que quando os dois maiores partidos da América disseram, nós queremos o senhor como presidente. Eu pergunto para você, quem não gostaria de ser presidente aqui no Brasil, com o Planalto todo apoiando ele? Quem? Ele disse, não, muito obrigado, eu não aceito. A minha posição é muito mais elevada. A minha posição é posição de Pérez. Posição de Pérez. Eu fui criado para fazer influência, para ser influente. Esses filhos de Pérez, irmãos, comandava todo o exército do rei. Os oficiais serviam ao rei em todos os negócios dos turnos, que entrava e saía de mês a mês durante o ano. Cada turno tinha 24 mil. Sobre os primeiros turnos do primeiro mês, estava Jeroboão, filho de Zebadiel, e seu turno havia 24 mil. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para primeiros do mês. Chefe. O pai havia rompido, o pai havia crescido, na bobeira que o irmão deu, aí agora está os filhos dele, tudo lá, servindo o rei. Sim senhor, não senhor, o senhor é o filho do Pérez? Sim senhor. Aquele que nasceu primeiro? Sim senhor. As pessoas querem, irmãos, posições nobres, mas elas não querem romper com as suas dificuldades. Diga para o seu irmão, rompa com as suas dificuldades. Eu quero usar esses 18 minutos porque eu tinha entrado nas qualidades dos rompedores. Eu acho que eu parei na segunda ou na primeira. Qualidade dos rompedores, anota aí. Todo rompedor de brecha supera o fracasso dos seus antepassados. Falei sobre isso. Você está lá, mas foi meu avô, mas foi minha avó, liberou uma palavra maldita sobre a minha vida. E daí? Você já não sabe que é maldita? Por que você não quebra esse trem, levanta e vai caminhar na força do Senhor? Por quê? Você já sabe, aí você fica alisando, você fica acariciando, você fica, que coisa linda. Para com isso, irmão. Dá uma bicuda nesse trem logo. Se eu contar a minha história para você, você chora. Chora. É por isso que eu não dou bobeira mais hoje, irmão. Você fala assim, nossa, o pastor está bonito, está elegante, está lindão, bonitão. É porque eu sei, irmão, eu sou rompedor de brechas. Não dá brecha não que eu entro. Esses dias eu fiquei orgulhoso. Minha mulher teve um babado lá nos Estados Unidos, ela disse, espera aí, deixa eu chamar o meu marido. Eu cheguei, of course. What's happening? What's trouble? My wife. Forgetting. Rompedor de brecha, irmão. Sério. Irmão, já estava tudo ruim para mim antes de aceitar Jesus. Depois que eu aceitei Jesus, eu passei a ter uma nova visão da vida. Eu falei assim, Jesus, Ele vai me dar oportunidades. Primeira experiência, eu no terreiro de macumba, batendo tambor, fazendo oferenda, não acontecia nada. Ia para as peneiras, nada. Ah, não, você pode ir embora. Eu era desprezado, era humilhado. Eu falei assim, peraí, deixa eu buscar Jeová. Entreguei minha vida para Jeová. Disse, Jeová, estou aqui, os homens estão me desprezando. Eu sei que eu não sou bom de bola, eu não sei que eu sou perna de pau, mas eu quero ser jogador. Jeová disse assim, pois sua vontade seja concedida. Mas depois aguenta, eu vou pegar você lá. E assim foi, irmão.
E assim foi, por isso que eu estou aqui. Rompedor de brecha. Não coloque a culpa nas pessoas. Deixe o seu passado no passado. Levanta-se, arregaça as mangas e diz: Senhor, estou aqui, pronto. O que o Senhor quer? Quando eu vejo o pastor Glaucio, eu falei: gente, de onde saiu essa palavra dele? Ele não sabia falar isso. Mas o Espírito Santo está levando ele a romper as brechas. Rompa as brechas. Também. Segundo, que eu falei, alguém lembra aí? Alguém tinha notado uma e disse assim: pastor, me fala, cara. Eu falei assim: não, tem a segunda parte, filha. Todo rompedor de brecha é escolhido de Deus. E eu vou ficar por aqui, porque essa é mais longa, eu quero para me encerrar. Segundo episódio. E muitas vezes, irmão, você está numa condição que você não está alegre, que você não está satisfeito, que você não está bacana. E às vezes você está fazendo porque por influência de alguém, porque você herdou dos seus pais, você está ali porque precisa daquilo, mas não é aquilo que você gostaria de fazer, você está em crise com aquela situação. Mas aí Deus está lá do outro lado olhando para você e dizendo: isso é verdade. Eu vou ler o texto para você entender. Todo rompedor de brechas é um escolhido de Deus. Verso 38, verso 29 diz: mas recolhendo ele a mão, saiu o outro. Todas as vezes que você recolher suas mãos, pode ficar certo que o outro vai entrar. Ela disse: como rompeste a saída? Ela era parteira. A experiência que ela tinha, era impossível aquilo acontecer, do jeito que aconteceu. Tem coisa na sua vida que é impossível de acontecer. Só Deus para fazer para você e por mim. Só Ele. Eu quero explorar o chamado de Eliseu. Está lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 15 e 16. Elias já está prestes a subir na carruagem. Só que Eliseu está lá no arado. A Bíblia diz que ele está na décima segunda. Imagine, irmãos, você na carruagem, você arando a terra, irmãos, os boi na frente. Quem estiver lá no primeiro, no segundo, na hora que ele fizer o número 2, sai, né? Mas quem está lá atrás, irmão, vai pisar no trem. Tem coisa, irmão, que você está fazendo que você não está se agradando, mas você não larga isso. Tem relacionamento que não está sendo bom para você, mas você não larga, você não abandona. Você está grudado lá. E você segue com a sua vida desse jeito. E Deus está olhando para você. A Bíblia diz que Eliseu estava lá arando a terra dos seus pais. Ali ele está no primeiro momento. Daqui a pouco eu vou mostrar o segundo. Olha o que o texto fala, verso 15. E o Senhor lhe disse: vai. O Senhor disse para Elias, que está prestes o quê? De atravessar o Jordão e a carruagem, pegá-lo ele. Aí você pensa assim: vai acabar os profetas de Israel. Não, irmão. Aí o Senhor diz para Elias: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. E também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem que está chamando Eliseu? Quem é que está chamando Eliseu, irmão? Eliseu está fazendo o quê? Com a mão no arado. Tudo bem, Elias. Está no tempo de você partir. Mas você vai ungir um jovem. Alguns estudiosos dizem que Eliseu estava numa faixa de 15 anos. Verso 19. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, cultivando o arado, com 12 juntas de boi diante dele. E ele estava com a décima segunda. E Elias passou por ele,
lançou a sua capa. Lançou, isso é tremendo, irmãos. Ixi, me dá outro. Tem que vestir de novo? Vou vestir de novo, alguém me dá um blazer aí. Dá para sair aqui, dá para sair aqui. Ele passando, a unção está com esse aqui. Vem cá, Valnei. Valnei está passando, não tem um carrinho. Aí Valnei está arando a terra. Aí Deus falou com o profeta Elias. Eliseu não está sabendo de nada, irmão. Eliseu está lá, arando a terra do pai, honrando o pai, trabalhando para o pai. Só que Elias passa e joga o manto. Presta atenção, Elias... Para que eu fui fazer isso? Agora, Valnei, é seu, pode ficar. Vai fazer, agora se responsabiliza. Era um dos ternos mais lindos que eu tinha. Você combinou com o da mulher, é de Deus. Pode levar para casa. Ih, Deus, eu tirei tudo. Irmãos, é sério isso. Eu estou aqui brincando com um objeto, que no dia que Deus me chamou, eu não sabia de nada. E não preocupava com nada, porque eu não usava. Deus usou o profeta para dizer assim, dos teus ternos eu vou cuidar. Eu nunca usei terno. Eu nunca precisava de terno. Põe a mão só no seu irmão, só de leve, põe a mão nele. Fala para ele, o que você precisar, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. O Valnei me pediu alguma coisa, irmão? Eu poderia ter chamado qualquer pessoa. Se ele não entender o que está acontecendo aqui, problema dele também. Ele sabe de onde ele saiu. Ele sabe de onde ele saiu. Está lá Eliseu, obrigado, Valnei, arando a terra. Verso 20. Então deixou ele os bois, preste atenção, é seu, Valnei, é seu. Presta bem atenção. Está lá ele arando a terra. Elias obedeceu o que Deus? Pastores que foram consagrados aqui na igreja, diácono, presbítero, não pensa que foi o pastor Luiz que separou vocês. Obreiros, cuidado com isso, hein? De associar o seu chamado ao seu pastor. Não tem nada a ver com isso. Prova disso que o pastor Paulo ficou 2 anos nessa cadeira aqui sentado. Cuidado, cuidado, hein? Não misture as coisas. Não misture as coisas. A Bíblia diz que Elias vai, deixou eles, Eliseu vai e deixa os bois. E correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai, volta, pois te fiz eu. Em outras palavras, você sabe o que eu fiz com você. Verso 21. Voltou, pois, de o seguir e tomou a junta de bois. Vamos ler esse verso 21, eu quero ler com vocês. Coloca aí para mim, por favor, Reis, 1 Reis 19, verso 21. Preste bem atenção, Deus vai falar contigo. Vamos ler juntos? Nós juntos, 1, 2, 3. Voltou Eliseu, seguir Elias, tomou a junta de bois e o imolou, e o matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e a deu ao povo. E comeram. Então se dispôs de seguir a Elias e o servir. O que você está disposto a queimar? Qual é a carroça que você precisa queimar nessa noite? Se você não queimar essa carroça, você não se tornará um rompedor de brechas. A Bíblia diz que Eliseu deixou tudo. Ele queimou. Ele sacrificou. Preste atenção. Eliseu não guardou a carroça. Coloca a segunda imagem aí. Tem a primeira, ele carregando a carroça. A segunda. Tem a segunda e a terceira. Essa já é. Olha lá a carroça. A carroça sendo queimada.
Agora a terceira imagem. Ele queimando, essa é a terceira? Terceira. Ele queimou a carroça. Fica de pé. O que você precisa queimar nessa noite? Qual é a sua carroça? Escuta, irmãos. Elias disse para Eliseu: se tu, Eliseu, irmãos, não tinha nada, ele só arava a terra do seu pai. Elias disse para Eliseu: o que você quer? Ele disse: eu só quero ser 2 vezes mais do que o Senhor. Elias disse assim: você é ousado, hein, meu filho? Mas deixa eu falar algo para você. Se você me ver subir, você receberá o manto. Tem pessoas que querem ter unção, tem pessoas que querem ter manto, mas não quer prestar atenção nas coisas espirituais. Ele disse: se você me ver subir. Irmãos, tinha tanta distração para Eliseu se distrair, mas ele prestou atenção no que Elias falou para ele. A Bíblia diz que Elias tinha dito em 5 lugares que Elias foi, ele disse para Eliseu: você não vai comigo. Eliseu disse: não tem como, eu vou. Eu costumo dizer, irmão, quem quer faz, quem quer se interessa. Ministério não é para qualquer um, é para quem quer, é para quem deseja, é para quem entende que é chamado de Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele aceita aquele chamado. Ele diz: eu vou contigo. No momento que Elias atravessa o Jordão, os filhos dos profetas estão observando tudo o que está acontecendo. Elias sobe da carruagem. Agora Eliseu está com o manto de Elias. Ele volta para o Jordão estava fechado, o rio estava fechado. E os filhos dos profetas do outro lado olhando para Eliseu. Em outras palavras, Elias era Elias. E você, quem é? A Bíblia diz que Eliseu pega o manto e diz: tu és o Deus de Elias. Abra o rio Jordão. A Bíblia diz que o rio se abre. Ouça, Deus é o meu Deus, Deus é o teu Deus. Ele me usa, mas Ele quer usar você também. A Bíblia diz que Eliseu passa. Irmãos, ele disse para Elias: eu quero porção dobrada. Depois de Jesus, depois do Senhor Jesus, o homem que fez mais milagres na Bíblia foi Eliseu. Isso é tão sério, irmãos, que estava tendo uma guerra. Eliseu morto, já morto no sepultamento, na cova. Um soldado morre. Joga o soldado em cima dos ossos de Eliseu. O soldado ressuscita. O que explica isso? Quem tem a unção, mesmo que morra, viverá. Nós estamos falando de quem? De Eliseu. Fez mais milagre que Elias. Eu pergunto: você quer o manto? Fala para o seu irmão: quer o manto? Queima a carroça. Você quer um tempo novo na sua vida? Queima a carroça. Queima a carroça. É tempo de nós queimarmos a carroça. Você quer um mover diferente na sua vida? Queime a sua carroça. Eu tive que queimar a minha carroça para que pudesse viver o sobrenatural de Deus. Eu ia comentar essa mensagem com o pastor Neto. Eu disse: eu não vou comentar com você, eu vou pregar primeiro. Deus já tem falado com você, a responsabilidade é sua. Sabe qual é o problema, irmãos? Que o negócio está desagradável, o negócio está ruim, mas tem a vaquinha está lá, a vaquinha está dando leite, então eu não quero soltar a vaquinha. O negócio está ruim, mas eu não quero soltar.
Não me sinto realizado, mas não quero soltar. O Senhor está dizendo para você, queime a carroça. Para que o novo aconteça na sua vida, o tempo novo, você precisa queimar a carroça. Eliseu, irmãos, foi um homem extraordinário. Depois você estuda sobre os milagres que Eliseu fez. Algo fantástico. Mas ele primeiro precisou aceitar o chamado de Deus. Ele poderia ter continuado arando a terra do seu pai, mas só que ele preferiu a unção. A unção. Eu pergunto para você, na hora que eu estava preparando, o Espírito Santo falou comigo. Quando eu dou uma unção, uma pessoa, a unção é para servir a igreja. E Deus leva essa pessoa, a unção não vai com ela. Deixa eu falar algo para você que talvez você não saiba. A unção de Elias e a unção de Eliseu era a unção de Deus. A unção é de Deus. A mesma unção que estava na vida de Elias, que estava na vida de Eliseu, ela está disponível para mim e para você hoje. Porque quando eles morreram, eles não levaram a unção. Se eu não passo 24 horas, eu passo no mínimo 10 horas falando com Deus. Eu quero mais unção, eu quero mais. Às vezes eu estou na academia, irmãos, eu falo assim, Senhor, agora eu vou orar em línguas para unção. Eu quero unção, eu quero a sua unção. Se a unção existe, eu quero. Se a presença existe, eu quero essa unção, eu quero essa presença. Eu estava ontem com a pastora Alessandra, falando mais com o pastor Elber, e ela lá na fila, para poder esperar a cirurgia, porque tinha que esperar a fila. E na hora me veio a palavra de Eliseu, lá no capítulo 7 de 1 Reis, quando ele disse, amanhã, por essas horas vai mudar. Eu peguei o telefone e liguei de novo para o pastor Elber, e falei assim, agora eu quero falar com a sua esposa. E com a palavra na mente, eu disse, pastora, a senhora está podendo falar? Eu estou no corredor aqui e tal. Eu falei assim, isso vai mudar de hoje para amanhã. Essa situação sua vai mudar. Ou Deus te cura, ou eles vão operar a senhora. Isso foi mais ou menos por volta de umas 4, 5 horas. Quando foi mais ou menos 9 horas, operaram ela. Eu não sei, irmão, para mim não teve coincidência. Foi uma palavra que foi liberada. Eu estou aprendendo, irmão, diante do caos, liberar uma palavra. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer. A maioria dos velórios que eu vou, eu oro para o defunto levantar. Ainda não levantou nenhum. Não tem problema. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Porque eu sei com quem que eu falo. Eu sei com quem que eu falo. Eu quero orar com aqueles que querem queimar a carroça nessa noite. Se você não quiser queimar a sua carroça, você não precisa vir aqui. Às vezes dói. Mas só Deus pode fazer isso. Eu disse, Deus, eu não vou tocar no assunto. Deus não precisa da minha ajuda. Depois você anota esse texto, chega em casa e lê com tranquilidade. E vê o que Eliseu fez, o processo. Deus falou com Elias, você vai na casa de Safate, tem um jovem lá chamado Eliseu, ele vai ocupar o seu lugar, ele será o novo profeta de Israel. Deus tem um lugar para você, meu irmão. O Espírito Santo está aqui. Seu padre, o Senhor disse para mim que é um padre, e o Senhor está nesse lugar. Se o Senhor continuar do mesmo jeito, que eu não sei qual, que o Senhor adentrou esse lugar, a responsabilidade é totalmente sua. O Senhor está escutando? Faça favor aqui. Queima a carroça, irmão. Queima essa carroça. Ela está sendo pesada para você.
Você não está dando conta mais. E você continua grudado nessa carroça. O Senhor está dizendo: eu tenho um lugar melhor, uma posição melhor para você. Você está insatisfeito com essa situação, mas você está grudado na carroça. Caio, queime a carroça, porque Deus tem coisa mais extraordinária para você. Está escutando? Eu quero ser profeta de Deus na sua vida, porque você está do lado de um homem que você sabia que não tinha constância na presença de Deus como tem hoje. Hoje o seu pai tem autoridade para dizer para você: meu filho, anda comigo, porque eu descobri o caminho mais excelente para a minha vida. Estende as suas mãos. Estende as suas mãos, Caio. Dê as suas mãos aqui. Lava soco menegaço. Tem um lugar na mesa. Tem um lugar na mesa. Eu falei uma vez, pode gravar isso aí. Esse menino aqui, Deus tem algo especial com ele. É a segunda vez que eu falo isso. Não importa a circunstância, importa que o Espírito Santo de Deus faz. Eu apresento a vida do Caio ao Senhor. Vânia, passa por aqui. Eu quero liberar uma profecia, uma palavra no meio do impossível. Não importa, Deus. Amai, João Menegaça. Viviendo e decova da baixaia. Espírito Santo de Deus, eu apresento a vida do Caio ao Senhor. O Senhor fez a vida do pai dele. Deus, há uma unção, Deus. Carabadatu decanta saia. Deus, eu não olho para a circunstância, eu olho para o Deus vivo, o seu Criador, o seu idealizou. Eu te abençoo. Todas as forças infernais, todas as guerras, todas as lutas, o reino das trevas contra a tua vida, que Deus venha ao teu socorro. Carabacomenegaça, eu te abençoo em nome de Jesus. Todos os grilhões, todas as prisões, Deus, eu te abençoo, Caio, eu te abençoo em nome de Jesus. Adore. Tem um lugar na mesa para você. Pérez se assentou na mesa. Tem um lugar na mesa. Eliseu queimou as suas carroças. Queime a carroça. Queime a carroça. Queime a carroça. Queime a carroça. Toda carroça que tem te prendido, em nome de Jesus, flua, Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo, flua, Espírito de Deus, aleluia. Eu abençoo, Espírito Santo de Deus. Flua, Senhor, flua, Espírito de Deus, flua, Espírito de Deus. Tem um lugar na mesa, tem um lugar na mesa, tem um lugar na mesa, tem um lugar na mesa.
Flui, 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 flui. Oh, Espírito Santo. Oh, na cachandarabacô, faz, Espírito Santo. Faz, Espírito. Vai. Toca, Espírito Santo. Toca com o seu poder. Toca com a sua graça. Toca com a sua unção, Espírito. Vai, Espírito de Deus. Oh, na cachandarabá. Flui, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito. Venha, não demore, estou te esperando, aqui é o meu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, Fábio.